Noite mais uma vez, né? Online. Vamos então fazer nossa oração e iniciarmos hoje os estudos dos capítulos, né, do livro As Dores da Alma. Oremos. Deus, nosso Pai, Senhor de bondade infinita, de amor também infinito, auxiliai, Senhor, a que nós estejamos aqui à disposição para mais um aprendizado e também os trabalhos da noite de hoje. Abençoe-nos a todos aqui presentes, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, e que todos recebamos os fluidos benévolos neste momento. Auxiliai também aqueles nossos irmãos e irmãs, trabalhadores, trabalhadoras que não puderam vir, e aqueles irmãos e irmãs em tratamento, que igualmente não puderam estar presentes nesta noite. Levai essas bênçãos também, Senhor, e estendei-as para as famílias aqui representadas. Assim seja. Então, hoje o estudo, né, como nós falamos, né, da didática, não vamos estar lendo mais o capítulo inteiro, vamos falar sobre parágrafos específicos, né, que segundo tem alguns parágrafos chaves, né, que a gente considera. E vamos lá, hoje o tema do capítulo estudado, o Hamed dividiu esse capítulo, na verdade, em dois, né? Que é crueldade. Então vamos ler hoje a parte primeira, em que ele fala da crueldade, mas no sentido de autocrueldade, né? E ele começa, né, deixando em negrito aqui a seguinte frase: a autocrueldade é sem dúvida a mais dissimulada de todas as opressões. Em um parágrafo que nós grifamos, ele diz assim: a causa básica do autotormento consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. E os outros dois parágrafos que nós grifamos foram os seguintes: estar alheio ao sair de si mesmo, na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes, será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. O outro parágrafo ele diz: consulta Kardec os obreiros do bem. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E eles responderam: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Esta é a questão 827 do livro dos Espíritos. E o que o Hamed está nos dizendo aqui, né? Está nos colocando que esse autotormento, né, essa alienação, que é uma meta alienada e inatingível, o querer ser olhado, né, por aquelas pessoas que nós consideramos modelos importantes, na verdade é o que promove para nós esse autotormento. Nós ficarmos a buscar aprovações de outros para com as nossas atitudes, para com o que nós fazemos. Um beijo, Flávia. E aí muitos de nós estamos sempre nos voltando para buscarmos essa aprovação. E por quê? Porque em nos sentindo aprovados, nos sentimos aceitos, né? E na medida em que a gente é aceito, a gente se sente bem, né? Estou aceito, a pessoa está aceitando. Mas de que forma eu estou me colocando para ser aceito?
ou aceita? Eu estou me colocando em uma forma de submissão ao desejo do outro, ao desejo da outra pessoa, ou eu estou me colocando sendo aceito ou aceita porque eu sou eu mesmo, né? Eis uma questão para nós refletirmos e muito, né? O psicanalista Jacques Lacan tem uma frase que ele diz assim: é preciso ceder ao desejo. Ele não diz isso, ceder ao desejo, ele não fala em sentido do desejo do outro. É preciso que nós cedamos aos nossos desejos, né? É preciso que nós estejamos a fazer por nós, né? E não fazermos algo que parece por nós, mas na verdade é porque a outra pessoa vai nos aceitar. Claro que aqui o Hamed não está falando, nem nós, né, de situações ilegais, né, que são situações criminosas, obviamente que isso não. Estamos falando das relações do dia a dia, né, nas nossas relações em sociedade, né. Muitas vezes a gente vive fazendo o tempo todo pelos outros, e muitas vezes no fazer o tempo todo pelos outros nós nos cansamos. Por que nos cansamos? Aí pode se perguntar: mas Leonardo ou Léo, o Espiritismo não fala que fora da caridade não há salvação? Não fala que nós temos de nos dedicar ao próximo? O Chico Xavier, por exemplo, foi um grande exemplo de uma pessoa que viveu, né, intensamente para os outros. O Espiritismo fala isso, e Chico Xavier foi exemplo realmente de dedicação ao próximo. Entretanto, o Chico Xavier também tinha os seus momentos. Ele tirava as suas férias. Tem um livro da psicografia dele que foi aqui, né, em Campos de Goitacazes, na praia de Farol de São Tomé, que se chama No Portal da Luz, onde ele ficou veraneando, e até porque também estava um pouco adoentado, se eu não me engano, na casa da família do professor Clóvis Tavares, né, fundador da Escola Jesus Cristo. Então ele se dava, né, esses momentos. O viver para o outro não pode ser um martírio. Não pode ser nós perdermos nossas próprias vidas. Hoje eu meditava e estudava uma pequena carta que o filósofo Sêneca, que é um filósofo estoico, contemporâneo a Jesus, foi preceptor, educador, né, do Nero. E ele escreveu uma pequena carta ao Paulino, que se chama Sobre a Brevidade da Vida. E ele fala nessa carta, traz a seguinte reflexão dessa carta: nós não temos que viver para os outros, porque nós perdemos muito tempo no nosso dia a dia vivendo para os outros, e dificilmente nós vivemos para nós. Nós não estamos cuidando muitas vezes de nossa saúde por estarmos cuidando às vezes da saúde de outra pessoa. E a gente sabe que, por exemplo, quem cuida de pessoas doentes adoece e precisa se cuidar. Então ele diz isso falando que alguns colocaram para ele assim, sendo que a vida é muito curta, né? Por que nós não vivemos, por exemplo, os anos que uma tartaruga vive? A tartaruga vive muitos anos, não sei quantos, né? Eu sei que vive anos abertos, né? E ele fala assim, ela é um animal, ela age no instinto, ela existe. Vocês são seres humanos, são animais racionais, vocês podem existir ou viver,
Aí ele faz a diferença, ele fala, nós temos uma vida muito longa, se soubermos aproveitá-la. E aí ele fala assim, não adianta nós olharmos uma pessoa com cabelos brancos e rugas no rosto e dizemos que aquela pessoa viveu muito, tem muita experiência de vida. Não, o Sêneca é contrário a essa ideia. Ele fala o seguinte, nós temos que dizer que aquela pessoa existiu muito. Se ela, por exemplo, só viveu para os seus negócios, para o seu crescimento financeiro, para ter de repente uma velhice, né, remediada ou boa, mas essa pessoa não viveu. O que ela fez por ela? O que ela viveu com os seus familiares, por exemplo? Ou ela só fez para que pudesse, né, os outros verem nela um ícone de sucesso, né? Como hoje nós podemos trazer essa reflexão do Sêneca, né, para os dias de hoje e dizermos que as pessoas que vivem, né, para os seus trabalhos, para o seu negócio e lutam com o crescimento, né, material intensamente, estão ali fazendo e tal, e são pessoas que não vivem, segundo o Sêneca fala, o passado é certo, o futuro é duvidoso, o presente é o momento de fazer. E aí ele fala que as pessoas que não vivem, e ele vai trazer, né, desde os tempos de Jesus, ele vai trazer um assunto muito atual, que ele vai falar assim, a pessoa que não vive e existe é aquela pessoa que é ocupada, né? Em latim, a obra dele, né, originalmente está em latim, o termo é occupatos, né? Occupatos é aquela pessoa que vive sempre em atividade. Mas qual é a atividade que essa pessoa vive? Não é a atividade do trabalho, do estar fazendo, do cuidar da casa, não. É aquela atividade em que a pessoa, mesmo nos seus momentos de descanso, a pessoa está pensando durante o dia o que ela vai fazer à noite, e à noite muitas vezes a pessoa nem dorme direito pensando o que vai fazer no outro dia. Então a pessoa não vive um momento presente, que é o momento de fazer. A gente lembra de um mestre, foi da época até do meu guia espiritual Alberto, mestre Cartola, um monge também, e ele, né, falava sobre o poder do agora, viver o hoje, fazer aquilo que é para fazer no momento. Na tradução dessa pequena carta do Sêneca sobre a brevidade da vida, a palavra occupatos, eu não me recordo agora o termo em inglês, mas na tradução da Penguin, a editora Penguin, está o termo preocupado, que dá uma interpretação ainda melhor. Vocês já pararam para pensar no significado da palavra preocupado? Ou preocupado? É preocupado. É pensar em algo que ainda não foi realizado, e que a gente muitas vezes nem sabe se será realizado. O nome disso hoje em dia é ansiedade. E é uma pandemia, né? No campo da saúde mental é uma pandemia, depressão e ansiedade. Então ficarmos preocupados é justamente isso. O que será do dia de amanhã? Será que amanhã, pela manhã, eu, Leonardo, vou acordar cedo, fazer minha caminhada matinal, ou algo vai acontecer e eu não vou poder? Por que essa preocupação hoje com isso? Deixe-me dormir e amanhã, se algo acontecer diferente, é o acontecimento de amanhã. Se acontecer a rotina, é a rotina. Se nos preocuparmos, né,
sempre com aquilo que muitas vezes é só fruto de nossa imaginação, nós vamos estar tendo ansiedade, vamos estar tendo insônia, vamos não nos concentrar nem nos conectar com o mais alto e não vamos fazer bem aquilo que nós deveríamos fazer no presente. E aí vem uma outra situação que nós podemos desenvolver das reflexões do Sêneca, né? Se eu estou preocupado ou preocupado em fazer algo que ainda não existe e de repente em algum momento aquilo possa existir, será que eu irei fazer ou a ansiedade me fará procrastinar, ficar adiando, ou farei de forma mal feita? E aí nós precisamos exercitar nossa mente para uma concentração, né? Para vivermos aquele momento que nós estamos vivendo. Agora, por exemplo, é o momento em que nós estamos estudando. Por que ficarmos preocupados? Como é que será meu passe? Será que eu vou melhorar? Será que vai acontecer algo? Será que um benfeitor espiritual vai falar alguma coisa para mim? Qual recado vai vir? Será que um parente meu vai aparecer? Por que se preocupar? Deixemos acontecer. Agora é a hora de estudarmos. Estudar é o momento de nós refletirmos sobre nós. Não é hora de pensarmos. Não é hora de pensar se a Ingrid vai trazer mais um bolinho para mim. Estou pensando na ansiedade. Estou brincando aí. Liga não, senão abuso. É a hora de não ficarmos pensando nisso, né? É a hora de nós nos concentrarmos aqui. Então, essa é uma das questões que os benfeitores espirituais, né, trouxeram de resposta à pergunta que Allan Kardec fez nessa questão 827 do Livro dos Espíritos. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Olha que pergunta, né, de Kardec. Nós temos que respeitar os direitos dos outros, das outras pessoas, mas isso tira o fato de eu pertencer a mim mesmo, tira o fato de eu ter de viver para mim, tira o fato de eu poder fazer por mim? A resposta é: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Nós somos criação de Deus. Nós também somos produto da natureza, né? E como produtos da natureza que evoluiu para uma mente racional, existe uma lei chamada lei da liberdade, onde eu vou respeitar o direito dos outros, devo respeitar, né? Posso não respeitar, mas isso vai gerar consequências nada boas para mim em algum momento. E respeitando não quer dizer que o outro não tem que respeitar o meu direito também. Eu também devo ter o meu direito respeitado. Então, eu não vou deixar de pertencer a mim. Eu não vou deixar de ter a minha identidade. Qual é a minha identidade? O todo do qual eu sou formado. A influência dos valores familiares que eu carrego. A mudança, de repente, de pensamento que eu tive em relação a alguns desses valores. A cultura da cidade, do país no qual eu vivo, né? As relações que eu tenho e como eu me relaciono diante de tudo que falei antes, né? Que cada um de nós carrega, né? Nós temos essa identidade. Então, nós não vamos deixar de nos pertencer. Nós temos de ter esse sentido, né, de auto-pertencimento. Do contrário, nós vamos entrar
em um processo de transtorno psicológico, né? Que a Joana de Ângeles, por exemplo, na obra que nós estamos estudando nas quartas-feiras, o ser consciente, ela chama de desidentificação. Mas desidentificação aí não é com coisas, é desidentificação conosco mesmo. Aqui eu estou falando de desidentificação em um sentido negativo. A Joana até fala em um sentido positivo. Eu estou falando, né, trazendo Joana, mas fala em um sentido negativo. Nós não podemos nos desidentificarmos, tirarmos a identidade nossa. Se tirar a identidade nossa é viver conforme outras pessoas queiram que nós vivamos. E aí eu lembro da frase do Chico Xavier, né, que ele falava o seguinte: eu aceito todas as pessoas como elas são e dou a mim o direito de ser eu mesmo. Essa frase pequena traz um ensinamento grandioso. Porque se ele, né, diz: eu aceito todas as pessoas como elas são, eu respeito o jeito, o modo de ser, a identidade daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa, e eu não vou julgar as atitudes, os atos daquela pessoa. Eu não vou impor para aquela pessoa algo que eu acho que ela deveria fazer, né? E que não é aquilo que aquela pessoa realmente quer ou ela poderia em algum momento realmente fazer. E ele fala isso e diz, né? E a mim dou o direito de ser eu mesmo. Isto é, se eu aceito todos como são, né? Vamos usar a linguagem mais vulgar, que o Chico não falaria assim, né? Vocês me engulam, que eu sou desse jeito mesmo. Desculpa o Chico se eu ofendia ele aí. Vulgarizando as palavras dele, mas é dessa forma, né? Então, se nós aceitamos os outros como são, respeitamos o direito delas serem como são, que nós tenhamos o nosso direito de sermos como nós somos também respeitados. E isso vai fazer com que a gente aprenda uma coisa que é muito importante, que é dizer: não sei, não concordo, não compreendo, não quero, em determinada situação até falar não me importa. Quando falar essas questões, né? Que para alguns parecem grosseiras, né? Nossa, vou falar para uma pessoa não me importa. Depende da situação. Às vezes eu preciso dizer não me importo para não sofrer intimamente com algo que só uma outra pessoa pode resolver. Um dia eu conversei com minha irmã e falei com ela, que ela falou: meu Deus, tem uma pessoa que está sofrendo tanto, está passando dificuldade e tal. Era uma questão socioeconômica que a pessoa tinha como sair, que bastava ela se mudar de uma casa. Mas a pessoa queria ficar dentro de uma casa com um valor sentimental, algo assim. E a pessoa tinha todas as possibilidades de se mudar. Aí eu falei: minha irmã, você não deveria se importar. Você está se prejudicando justamente por algo que não está dentro das suas possibilidades de fazer. Você já conversou, já falou, outras pessoas já disseram. Se a pessoa não quer, tendo as possibilidades para fazer, você não tem como se importar mais. Isso é um problema dela, é uma questão dela, não é uma questão sua. Senão, nós, ao agirmos de uma forma como você está agindo, falei para ela, daqui a pouco você está abraçando os problemas de várias pessoas, você está adoecendo e as pessoas estão seguindo. A gente deve escutar, deve orientar, mas aquilo que não está nas nossas possibilidades de fazer mais, nós vamos fazer o que nos é possível, apenas o que nos é possível. E se a pessoa não quiser também se ajudar, aí é uma situação da pessoa, né? Ok. Tá.
Beleza. Vamos orar para nós encerrarmos, né? Tia Marli online, Gisele Quintanilha, Eliette, Vinícius Ribeiro, Denise Cristina, Lúcia Manhães. Boa noite todo mundo. Vamos orar para encerrarmos esse nosso momento de estudo. Deus, Senhor nosso, nós estamos aqui agradecidos por vivenciarmos estes momentos reflexivos onde devem nos servir para olharmos para nós, percebermos os caminhos que estamos a seguir e a tomar, se eles são realmente aqueles de justiça para conosco, para com o próximo, ou são caminhos que estão para além de nossas possibilidades. E assim então, não justos para as nossas vidas, sob este aspecto. Auxiliai-nos, Senhor, na compreensão dos nossos limites e em como devemos estar realizando o auxílio para com todos. Auxilie-nos, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, na compreensão dos teus desígnios. Caríssimos irmãos, Deus vos abençoe. Olhar para o outro é também investigar a si mesmo. É buscar, na observação do comportamento alheio, aquilo que possa ser o espelho de vossas próprias opiniões e atitudes, algumas das quais vos envergonharias de dizer e de agir, conforme pensais, e outras as quais não estejam a colocar para fora justamente porque ainda vos falta coragem, e falo daquelas que são qualidades. O outro nos ajuda também a percebermos-nos, a olharmos-nos, a investigarmos no mais profundo dos nossos egos, compreendendo as possibilidades morais que carregamos em qualidades e em deficiências. Que essas poucas palavras de nossa parte possam auxiliar-vos na reflexão e na ação reflexiva, insistente, diária, que deveis fazer para vos autoconhecer. As bênçãos de Deus sejam sobre vós. Vianney Curadás. Deus abençoe a todos aqui no online. Boa noite.